Jó, capítulo de número 3, no versículo de número 25, diz assim: exatamente aquilo que eu mais temia desabou sobre minha cabeça, e o que mais me dava medo veio me assombrar. Vou ler de novo. Exatamente aquilo que eu mais temia desabou sobre minha cabeça, e o que mais me dava medo veio me assombrar. O medo, ele nos assombra, né? O medo, ele vem literalmente para nos assombrar. Muitas vezes nós somos incapacitados pelo medo e ficamos pensando quando que nós vamos ter coragem para nos posicionar em determinadas situações. Viver com medo não é viver, é sobreviver. E o medo, ele acaba fechando muitas portas e janelas na nossa vida, na nossa história. E esse medo desequilibrado, ele vem sobre nós de uma forma avassaladora, nos afastando de uma série de coisas, nos afastando de uma série de sonhos, de uma série de projetos, nos afastando de pessoas, nos afastando de situações. O medo, ele distorce os nossos pensamentos. O medo, ele desestabiliza nossas emoções. O medo consome nossos pensamentos. O medo muda o nosso humor. O medo muda o nosso estilo de vida, a nossa maneira de viver. O medo muitas vezes nos proporciona fome. Em tantas outras vezes nos produz uma sensação de não fome. Mas nós precisamos entender que sentir medo, ele é normal. É natural do ser humano sentir medo. No entanto, nós não podemos de forma alguma sermos dominados por esse medo. Então eu quero trazer essa verdade que quando nós somos dominados pelo medo, e qual é o antídoto? Qual é a solução? O que nós podemos fazer para, de alguma forma, neutralizar esse medo que tantas vezes vem para nos dominar? Eu acredito que todos nós aqui já tivemos essa experiência não de apenas medo, mas de um medo que vem para tentar nos dominar ou nos paralisar de alguma forma. E volto a frisar aqui, não aquele medo equilibrado que nos traz segurança, mas sim aquele medo que vem de forma desequilibrada, que nos leva a uma insegurança. Então eu quero trazer essa realidade com alguns textos bíblicos, e nós vamos ler alguns textos, e eu quero já pedir duas coisas para você: que você abra a sua mente, que você permita que o Espírito Santo ministre no seu interior, e que você abra a tua Bíblia no Gênesis capítulo de número 20. Quando somos dominados pelo medo, colocamos em risco, muitas vezes, o que temos de mais importante. Vou repetir. Quando somos dominados pelo medo, muitas vezes nós colocamos em risco o que temos de mais importante. Gênesis capítulo de número 20, no versículo de número 1, vai dizer assim: Abraão partiu dali para a região de Negueb e foi viver entre Cádiz e Sur. Depois morou algum tempo em Gerar. Ele dizia que Sara, sua mulher, era sua irmã. Então Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscar Sara e tomou-a para si. Certa noite, Deus veio a Abimeleque num sonho e lhe disse: você morrerá. A mulher que você tomou é casada. Mas Abimeleque, ainda que não havia tocado nela, disse: Senhor, destruirias um povo inocente? Não foi ele mesmo que disse: ela é minha irmã? E ela também não disse: ele é meu irmão? O que fiz foi de coração puro e de mãos limpas. Então Deus lhe respondeu no sonho: sim, eu sei que você fez isso de coração puro. Eu mesmo impedi que você pecasse contra mim, e por isso não lhe permitir tocá-la. Agora devolva a mulher ao marido
marido dela, ele é profeta e orará em seu favor, para que você não morra. Mas se não a devolver, esteja certo de que você e todos os seus morrerão. Na manhã seguinte, Abimeleque convocou todos os seus conselheiros, e quando lhes contou tudo o que lhe acontecera, tiveram muito medo. Depois Abimeleque chamou Abraão e disse: o que fizeste conosco? Em que foi que pequei contra ti para que trouxesses tamanha culpa sobre mim e sobre o meu reino? O que me fizestes não se faz a ninguém. E perguntou Abimeleque a Abraão: o que te levou a fazer isso? Abraão respondeu: eu disse a mim mesmo, certamente ninguém teme Deus nesse lugar, e irão matar-me por causa da minha mulher. Olha aqui para mim. Então a pergunta de Abimeleque era, a segunda pergunta foi: o que te levou a fazer isso? Nas entrelinhas podemos dizer que Abraão falou assim: olha, é porque eu tive medo. Então, porque ele teve medo, ele colocou a sua esposa em perigo. Por conta dele ter medo de enfrentar uma situação, ele colocou em exposição a sua esposa, que poderia ter sido ali, Sara poderia ter sido ali molestada, poderia ter tido ali uma atividade sexual com Abimeleque. E Abraão, ele fez tudo isso por medo. E muitas vezes, querido, o medo nos faz que coloquemos coisas importantes em risco. O medo muitas vezes nos amedronta e nos silencia. Quantas pessoas que são abusadas sexualmente e por conta de um medo, eles se reservam. E quando são os pais que muitas vezes até ouvem, são ouvintes de uma história de abuso, ou por conta de um medo de trazer um confronto entre os seus, entre muitas vezes o marido, ou com o filho, com o próprio filho, ou com um irmão, enfim, por medo de enfrentar uma situação, ela se anula e deixa a filha ou o filho expostos ao perigo. E o medo muitas vezes nos faz isso. O medo muitas vezes nos faz agir de uma maneira impensada. O medo muitas vezes nos faz agir de uma maneira desesperada. O medo, como Abraão, de enfrentar algumas situações, muitas vezes, nos leva a colocar as pessoas que muitas vezes amamos em perigo. O medo muitas vezes nos faz colocar pessoas que estimamos numa situação de perigo. E quantos irmãos queridos, quantas são as situações nós estamos aí? Há um pouco mais de 120 dias dessa questão de isolamento. E se você acompanha noticiários, eu não assisto muito, mas eu ouço muito. Está vendo que o índice de violência aumentou, o índice de abuso dentro da casa aumentou. E eu tenho certeza que é muito mais daquilo que é divulgado, porque o medo, muitas vezes, o medo de se expor, o medo de falar assim: olha, eu fui molestado, olha, eu fui abusado. O medo de se expor, o medo de muitas vezes pensar que será julgada, o medo de muitas vezes a pessoa atribuir a si a responsabilidade, acaba neutralizando situações e muitos, por se sentir culpados por conta do medo, se calam. E o nosso silêncio, o seu silêncio, o meu silêncio, em decorrência do medo, ele só potencializa a força daquele que o faz. Então Abraão, pressionado por uma situação, Abraão pressionado por uma circunstância, ele tomou uma decisão, talvez uma decisão impensada, paralisada pelo medo. Ele estabeleceu, ele anuiu junto a Sara: olha, se alguém perguntar, nós somos apenas irmãos. E Abimeleque entrou nessa situação e tomou Sara para ele, não Sara
sabendo. Mas Deus, Ele sinalizou para Abimeleque uma situação de perigo. Então, nós precisamos saber que a verdade é libertadora. E conheceis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? Nós precisamos entender que muitas vezes o medo é a porta de entrada para abusos, para a continuação de abusos. E eu e você precisamos entender que a situação que muitas vezes nós nos encontramos não é a situação que nos define. O que nos define de fato é como nós nos posicionamos em situações de confronto. A nossa definição está nisso, em como que nós nos posicionamos pelos obstáculos que surgem no meio do caminho, que muitas vezes tentam nos paralisar pelo medo. Aí você pode perguntar, mas pastor, o que eu faço diante de uma situação dessa? Qual é a resposta? Qual é o meu procedimento? Dentre tantos aspectos que nós vamos abordar aqui, você precisa, como que eu venço o medo? Você precisa confiar em Deus. Salmo 56, versículo 3. Salmo de número 56, versículo 3 vai dizer assim, olha: quando eu tiver medo, porém, confiarei em Ti. Então, quando esse medo assustador, esse medo avassalador, esse medo destruidor vier no sentido de querer nos dominar, de querer nos domar, nós precisamos entender: quando eu tiver medo, eu preciso confiar em Deus. Fala para quem está do seu lado: você precisa confiar em Deus. Eu posso me atrever a dizer que a minha confiança em Deus, nós vamos entender isso de forma mais profunda, mas eu posso me atrever a dizer que a minha confiança em Deus, de alguma forma, ela anula esse medo desequilibrado. Então, quando o medo vier, quando esse medo vier te assolar, quando o medo vier te assustar, você precisa entender e viver numa confiança total e restrita e plena em Deus. Você precisa depositar e mergulhar nele toda a sua confiança, entendendo que Ele pode te tirar dessa situação, entendendo que Ele pode mudar, mas há a necessidade de confrontar o medo com a confiança em Deus. Eu confronto o medo confiando em Deus, entendendo que Ele é Senhor, Ele é o meu Senhor, entendendo que Ele é o meu Salvador. Então, pastor, quando o medo me domina, qual é o antídoto? Um dos é confiar em Deus. Quantos estão entendendo? É óbvio, queridos, que quando nós falamos de abuso, quero abrir esse parênteses, quando nós falamos nesse sentido, não basta nós apenas confiarmos em Deus, sim, mas nós precisamos nos expressarmos, nós precisamos falar, nós precisamos procurar, nós precisamos, nos abrir. Nós não podemos ficar paralisados, aprisionados no medo. Mulheres que muitas vezes são violentadas nas suas casas, são agredidas fisicamente, não é apenas confiar em Deus, mas buscar os seus direitos e buscar um socorro, buscar alguém e expressar, e não apenas confiar em Deus e ficar ali sendo muitas vezes abusado, sendo muitas vezes agredido. Quantos estão entendendo? O confiar em Deus é ter a coragem de se posicionar, é ter a coragem de enfrentar, é ter a coragem, de confrontar. E muitas vezes o medo nos leva a um lugar de covardia no que tange a não querer enfrentar a situação que muitas vezes é dolorida, muitas vezes é traumática, mas é necessário. Quando eu tiver medo, porém, confiarei em Deus. Abre aí 1 Samuel capítulo 17.
dominados pelo medo, nós não conseguimos enxergar, muitas vezes, as oportunidades que aparecem, porque o medo nos cega, o medo nos paralisa. 1 Samuel, capítulo de número 17, versículo de número 3. Vai dizer uma história que eu creio que a maioria conhece. Se você não conhece, lê com calma a partir do versículo 1, mas nós vamos avançar lendo a partir do 3, e diz assim: 1 Samuel 17, 3: Os filisteus estavam no monte e os israelitas estavam no outro monte, ficando o vale no meio deles. Então do arraial dos filisteus saía um guerreiro chamado Golias, e ele era da cidade de Gate, e tinha quase 3 metros de altura. Trazia da cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, também de bronze, que pesava uns 60 quilos. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze sobre os ombros. A haste de sua lança era como o eixo do tecelão, e a ponta da sua lança era de ferro, e pesava mais de 7 quilos. E diante dele ia o escudeiro. Golias parou e gritou para as tropas de Israel: Para que vocês saíram para formar a linha de batalha? Não sou eu filisteu e vocês servo de Saul? Escolha entre vocês um que venha lutar comigo. Se ele puder lutar comigo e me matar, seremos servos de vocês. Mas se eu o vencer e o matar, vocês serão nossos servos e nos servirão. E o filisteu continuou: Hoje eu desafio as tropas de Israel. Dê-me um homem para que lute comigo. Quando Saul e todo Israel ouviram essas palavras do filisteu, ficaram assustados e com muito medo. Queridos, pode ser que tudo aquilo que você queira, pode ser que tudo aquilo que você precise, possa ser que tudo aquilo que irá te satisfazer esteja do outro lado da porta do medo. Esse gigante, ele afrontava um exército inteiro. E a palavra do Senhor diz que tanto o rei como toda a nação, eles ficaram assustados e com muito medo. Eles não conseguiam enxergar nada além do gigante. Literalmente, eles ficaram cegos, intimidados, paralisados pelo medo. A Bíblia vai falar que eles ficaram assim, sabe, muito mais, extremamente assustados, depende da versão, vai falar que os joelhos vacilavam. E muitas vezes, algumas situações se agigantam nas nossas vidas e nos cega. Nós entendemos, o medo nos paralisa e entendemos assim: olha, eu não vou mais conseguir atravessar, olha, eu não vou conseguir vencer. Por quê? Porque nós estamos assustados e dominados pelo medo. Eu lembro que um dia eu, dirigindo, eu nem lembro que faz muitos anos, pelo menos no mínimo 10 anos, eu levava um senhor para fazer quimioterapia no hospital lá em São Paulo, no hospital do servidor público lá em São Paulo. Acho que, se eu não me engano, acho que era todas as quartas-feiras eu levava ele para fazer quimioterapia. Então ia ele, o dono do carro, que tinha o carro mas não tinha habilitação, atrás ia esse senhor com câncer e a enfermeira. E um dia retornando desse hospital, saindo ali na Ayrton Senna, saindo para a entrada de Itaquá, eu perdi ali a direção e acabei batendo no morrinho ali. Saí da Ayrton Senna, entrei no acesso para Itaquá e perdi a direção ali. E essa pessoa que estava do meu lado direito, ele bateu a cabeça no retrovisor, no vidro, ficou com a cabeça, a testa do lado direito bem inchada. A enfermeira se machucou, eu não se machuquei. E quem que nos acalmou, porque eu fiquei muito nervoso, quem que nos acalmou foi o senhor que estava com câncer. Ele estava com, como é o nome daqui, que eu não sei o nome? Um negocinho, tráqueo alguma coisa. E ele não conseguia falar, mas ele falou: mantenha calma. Mas por que eu estou falando isso? Porque depois
Havia necessidade do carro, ele arrumou um carro de uma semana e a frente zoou bastante. Mas a necessidade de levar ele toda semana para fazer aquilo, eu fiquei com medo. Eu fiquei meio que paralisado pelo medo. E quando ele falou assim: olha, eu quero que você continue nos levando. Então eu falei para ele: puxa, mas eu não sei se eu vou conseguir mais dirigir, porque eu fiquei meio que traumatizado. Aquele acidente se levantou na minha vida como um gigante. E por insistência dele eu continuei indo, mas eu ia bem devagar, mas bem devagar. Qualquer curva que eu ia fazer, o meu coração acelerava, porque eu ficava com medo de mais uma vez perder a direção. Ayrton Senna, que eu acho que é 110, 120, eu nem lembro qual que é a velocidade ali, mas eu sei que eu ficava bem devagar. E muitas vezes nós passamos por algumas situações que se levantam nas nossas vidas como gigantes para nos paralisar, para nos cegar, para nos tirar a visibilidade de uma oportunidade. Porque quando Davi veio, ele viu aquelas ameaças, mas ele não sentiu medo. Ele viu naquelas ameaças, ele viu naquele gigante uma oportunidade que tantos outros não viam. Por quê? Porque eles estavam assustados e paralisados pelo medo. E muitas vezes nós entramos nessa posição, nós queremos alcançar algumas coisas, mas para nós é meio que impossível, porque nós nos colocamos numa situação de medo. Nós nos colocamos numa situação de assustados. Seja qual for a circunstância que se apresenta muitas vezes para nós num aspecto de gigante, mas que vem e nos paralisa. Porque o medo, ele nos paralisa. Eu lembro também uma época na qual eu trabalhava na penitenciária, e eu estava na minha casa, e no nosso quarto, no meu quarto, óbvio, de madrugada, e a minha filha Tássia, ela foi no banheiro, um outro banheiro, e não sei se a minha esposa lembra disso, e as tampas do vaso sanitário não é essas de plástico, não sei como é que é, mas era de acrílico, então, de madeira, sei lá o que é, sei que era uma coisa chique. E ela bateu aquela tampa. E quando bateu aquela tampa, eu levantei assim na cama, mas eu fiquei paralisado, eu fiquei em choque, porque na minha mente eu fui paralisado pelo medo. Eu pensei, estou invadindo a casa. Então por alguns segundos eu não consegui, eu fiquei assim meio que anestesiado, porque aquela situação se apresentou literalmente como um gigante. E sabe, quantos já tiveram uma situação assim? Só eu. E você não tem reação. E eu fiquei ali sem reação. Esperou algum tempo para me poder, para a alma voltar, porque naquela situação acho que a alma saiu e voltou depois. E tem situações em nossas vidas que é literalmente assim, vem e se agiganta e nos amedronta, e nos assusta, e nos paralisa. E quantas oportunidades nós deixamos para trás por conta de medo? Quantas são as situações, quantas são as oportunidades que você já teve, mas que você não alcançou, porque você temeu, porque você teve medo, porque você se assustou, porque você ficou assustado, porque aquela situação se levantou como um gigante, e você, assustado, perdeu a oportunidade. Como eu disse, tem oportunidade nas nossas vidas que você só irá viver depois que você vencer o medo. Fala para quem está do seu lado: tem oportunidades na sua vida que você só vai viver depois que vencer o medo. Mas aí de novo você vai dizer: mas pastor, mas como que eu venço o medo? Salmo 57, versículo 7 diz assim: olha, meu coração está disposto, ó Deus, meu coração está livre do medo, quero cantar e entoar louvores ao teu nome. Então como que eu me livro do medo? Qual é uma das chaves para me livrar do medo? Eu adorar ao Senhor. Quando o medo surgir, desfoque, tenta tirar o seu pensamento e começa a adorar. Olha que o salmista diz: olha, o meu coração está disposto, ele está inclinado a não ter medo, quero cantar louvores ao Senhor. Juízes capítulo 16,
Abre aí, queridos, Juízes, capítulo de número 6. Quando somos dominados pelo medo, mudamos o nosso comportamento para fugir de situações. Quando nós somos dominados pelo medo, nós mudamos nossos comportamentos para fugir de situações. Juízes, capítulo de número 6, a partir do versículo 2, vai dizer assim: os midianitas dominaram Israel. Por isso os israelitas fizeram para si esconderijo nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Sempre que os israelitas faziam as suas plantações, os midianitas, os amalequitas e outros povos da região a leste deles as invadiam, acampavam na terra e destruíam as plantações ao longo de todo o caminho até Gaza, e não deixavam nada vivo em Israel, nem ovelha, nem gados, nem jumentos. Eles subiam trazendo seus animais e suas tendas, e vinham com enxames de gafanhotos. Era impossível conter os homens e os seus camelos. Invadiam a terra para devastá-la. Por causa de Midian, Israel empobreceu tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. Versículo de número 11. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre a grande árvore de Ofra, que pertencia a Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uva, para escondê-los dos medianitas. A coragem, queridos, não é a ausência do medo, mas é a decisão que o propósito é mais importante do que sentir medo. A Bíblia vai falar que os israelitas, eles estavam numa situação de tão medo que eles começaram a se esconder nas cavernas, nas fortalezas, e eles começaram a mudar o seu protocolo, o seu padrão de vida. Eles começaram a mudar os seus hábitos. Então, em um lugar onde era um lugar que era para prensar, para pisar as uvas, eles começaram ali a malhar, a peneirar o trigo. Porque o medo, ele faz com que muitas vezes nós mudamos os nossos hábitos. Sim ou não? O medo, ele, como eu já disse, ele muda, ele transforma as nossas emoções. E quando nossas emoções são transformadas, automaticamente os nossos hábitos são mudados. E um sinal claro de quando nós somos dominados pelo medo é quando nós começamos a mudar de hábitos. Eu quero mais uma vez abrir um parênteses, para chamar a atenção dos pais, quando nós falamos de medo, quando nós falamos de abuso, e as crianças e os adolescentes começam a dar sinais, mudanças de hábito, e os pais muitas vezes não conseguem enxergar essa mudança, e muitas vezes a criança, por medo de falar, ela começa a mudar o seu humor. Porque se é assim com nós adultos, por que seria diferente com os nossos filhos? Então nós precisamos ficar atentos, porque quando nós começamos a mudar as nossas ações, mudar as nossas atitudes, mudar muitas vezes nossos hábitos sadios, que eu quero dizer, tá? Os nossos hábitos sadios, e começamos a mudar, é um sinal de que alguma coisa está acontecendo, alguma coisa está abanando nossas emoções, nós estamos sendo paralisados, nós estamos sendo intimidados, nós estamos sendo pressionados. Toda uma nação mudou os seus hábitos por conta que eles estavam paralisados pelo medo. E muitas vezes eu e você, nós estamos do lado de pessoas que mudaram de forma brusca os seus hábitos, e às vezes nós não conseguimos, nós não entendemos, nós não conseguimos discernir, nós precisamos ficar atentos. E muitas vezes essa pessoa que mudou
bruscamente os seus hábitos somos nós mesmos. Quando nós desejamos ficar somente nos nossos quartos, ficamos trancados, queremos ficar isolados, é um sinal de que alguma coisa está errada. É um sinal claro e evidente de que algo está errado. O medo às vezes pode até ser difícil de superar, porém jamais, queridos, poderá ser uma desculpa para não tentar. Nós precisamos, tentar vencer. Nós precisamos, o salmista diz: eu olho para os montes, e de onde virá o meu socorro? De onde virá o seu socorro? Nós ministramos aqui através da canção, olhando para o céu, olhando para o alto, confiando em Jesus, porque o nosso socorro vem dele. Mas o medo, eu lembro que tem vários causos. Quando eu era criança, pequena em Jundiapeba, e eu ficava muito na área ali onde a avó do Marcos mora, com o pai dele, que é um grande amigo, nós ficávamos brincando ali muito. E hoje, graças a Deus, Jundiapeba é uma outra história, irmãos. É uma outra cidade. Quem é mais antigo sabe, não tinha iluminação, as ruas eram, ainda tem poucas, mas as ruas, a maioria não tinha asfalto. E da onde o pai do Marcos morava, onde eu morava, era uma distância pequena, mas era escura, era sombria. E às vezes nós ficamos brincando, André, até tarde. Aí quando anoitecia, a minha preocupação já era dominada pelo medo: mas quem que vai me levar até um pedaço? Quem que vai me levar até... E um dia não tinha ninguém para me levar, e eu fui, cheio de coragem, indo embora. Eu lembro como se fosse hoje. Aí eu passei assim por um caminhozinho, tinha um homem, não sei se ele estava fazendo 2 no meio do mato, e era muito escuro. E quando eu passei perto dele, assim, eu olhei assim, irmãos, eu disparei. Daquele dia em diante eu mudei meu hábito. Quando eu via que começou a escurecer, se não tivesse nenhum dos meus irmãos por perto, eu já ia embora antes do escurecer. E o medo, que muitas vezes produz transtornos, fobias, pânicos, ele de fato nos faz mudar alguns hábitos. Não passo mais por essa rua, eu tranco a janela, eu coloco câmera. Não que seja errado, não é nada disso, estou falando que nada disso seja errado, mas o medo, ele faz com que nós venhamos mudar os nossos hábitos. Sim ou não? Mas o nosso socorro vem do Senhor. O nosso socorro vem do Senhor, queridos. Nós estamos vivendo numa época onde pessoas estão sendo literalmente dominadas pelo medo. Pessoas que estão entrando num aspecto de transtorno, de pânico, com medo de sair das suas casas. Eu ouvi na CBN um cara que disse que estava com tanto medo dessa pandemia, que quando ele tomava banho na casa dele, ele, antes de esfregar o rosto, qualquer coisa, ele passava shampoo na cabeça, mas o shampoo escorrer, ele esfregava o shampoo para depois só ele passar a mão no rosto, porque o cabelo dele poderia estar contaminado. Então as pessoas, elas entraram nesse aspecto do medo. Eu não estou falando que a prudência seja errado, mas o excesso, estou falando de excesso, o domínio do medo. Fala para quem está do seu lado: seja prudente, mas não seja dominado pelo medo. Gênesis 18. Quando nós somos dominados pelo medo, nós mentimos para fugir do confronto. Gênesis capítulo 18,
Versículo de número 9 diz assim: onde está Sara, sua mulher? Perguntaram. Ali na tenda, respondeu ele, Abraão. Então disse o Senhor: voltarei a você na primavera, e Sara, sua mulher, terá um filho. Sara escutava a entrada da tenda atrás dele. Abraão e Sara já eram velhos, de idade bem avançadas, e Sara já tinha passado da idade de ter filho. Por isso riu consigo mesma quando pensou: depois de já estar velha, e o meu senhor já é idoso, ainda terei esse prazer? Mas o Senhor disse a Abraão: por que Sara riu? E disse: Poderei realmente dar à luz agora que sou idosa? Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Na primavera voltarei a você e Sara terá um filho. Sara teve medo e por isso mentiu. Eu não ri, mas ele disse: não negue, você riu. E quantas vezes, queridos, por medo de enfrentar alguma situação, quando nós somos confrontados, nós mentimos por conta do medo da reação, por conta do medo da consequência, por conta do medo da exposição. E o interessante nesse caso é que Sara, ela foi confrontada, mas para algo bom, para algo que seria bênção para a vida dela. Mas quando o anjo pergunta, ela teve medo e por isso ela mentiu. E ela foi exortada: não negue, você riu. E quantas são as situações, não pensa na Sara, não julguemos Sara, pensemos em nós mesmos. Quantas são as situações que nós somos confrontados de uma forma abrupta, pelo medo, pela reação, nós lascamos uma mentira, para justificar alguma coisa, para atenuar alguma coisa, para não enfrentar alguma coisa. O problema é que não é ter medo. O problema é quando nós somos dominados pelo medo a tal ponto de mentirmos, muitas vezes por não termos coragem de enfrentar determinadas situações. E às vezes, queridos, são coisas simples. Voltando a falar aqui, quantos pais com medo de enfrentar essa realidade, quantas mães com medo de enfrentar essa realidade. Peraí, eu preciso confrontar o meu esposo de acordo com isso que eu ouvi da minha filha, mas ela tem medo, e por conta disso a filha, ela acaba mentindo para a filha. Porque o problema, queridos, é quando pelo medo nós mentimos para nós mesmos. Esse é o maior problema, que quando nós somos dominados pelo medo, muitas vezes nós mentimos para nós mesmos. Pastor, mas como que eu venço isso? Como que eu venço que muitas vezes, querido, o medo nos faz mentir para nós mesmos? Sim ou não? Essa é uma realidade que nós não devemos fugir, nós devemos enfrentá-la e confrontar. Que o medo muitas vezes nos faz mentir para nós mesmos. Mas como, pastor? Mas como que nós resolvemos isso? Como que nós atenuamos isso? Quando que nós cancelamos isso? Isaías 41:10 vai falar assim: olha, não tenham medo, pois eu estou com você. Não desanime, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Com a minha vitoriosa mão direita o sustentarei. Então, como que eu venço o medo? Na certeza de que Deus, Ele está sempre comigo. Eu vou repetir. Na certeza de que Deus está sempre, não esporadicamente, não em determinadas situações, Ele está sempre comigo. Mateus 1, abre aí. Você está entendendo? Quantos estão entendendo? Quando nós somos dominados pelo medo, nossos pensamentos também são dominados. É ou não é? Mateus capítulo 1, versículo de número 18. O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, a sua mãe, estava comprometida para casar com José,
Mas antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo e não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Enquanto ele refletia sobre isso, eis que apareceu-lhe um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Naquela situação nova, naquela situação, sabe, que eu e você nós precisamos nos colocar no lugar de José. Ele tem um diálogo com Maria, e Maria chega e diz: olha, eu estou grávida. Aí ele fala: mas como isso? Diz: eu não, Senhor. Tá, eu estou conjecturando aqui, não está escrito. Mas como isso, Maria? Você está louca? Como assim? Está grávida? E apareceu um anjo e você... Como isso? Que papo é esse? E a Bíblia vai falar assim: olha, enquanto ele refletia, então ele terminou aquela conversa com Maria, não sei quanto tempo, mas ele ficou pensando nisso, ele ficou refletindo nisso, aqui ele ficou remoendo, e eu acredito que ele foi dormir pensando nisso, porque a Bíblia vai falar que o anjo apareceu com ele, para ele em sonho. Então o medo, ele nos faz ficar pensando, arrazoando, nos tira a paz, sim ou não? Quantos já perderam noite de sono por conta do medo? Ai meu Deus, é amanhã que vai vir cortar a luz. Medo. É ou não é? É amanhã que vem, amanhã é o último dia de pagar o aluguel. Medo. E nós somos dominados por esse pensamento. E esse pensamento começa a nos corroer. E nós, por mais que tentamos, por mais que nós nos esforcemos, esses pensamentos não saem. Nós ficamos pensativos, nós ficamos reflexivos. E José pensou, ele disse: peraí, mas como que acontece isso? A conta não fecha, essa história de Maria não está batendo. Até que surge um anjo e traz uma paz e fala assim: olha, não tenha medo, porque o que nela foi gerado pelo Espírito Santo. E quantas vezes, querido, o medo nos tira noites de sono? Sim ou não? O medo nos tira a noite de sono, a gente fica pensando, a gente fica pensando, a gente acorda, faz chá, e toma chá de camomila, e toma coca, e nada, o sono não veio, porque a mente está agitada, o corpo está cansado, mas a mente está agitada, porque você está ali, foi picado pelo medo. Como que nós vencemos o medo? Salmo 40, versículo 8: em paz me deito e logo adormeço, porque só Tu, ó Senhor, me faz viver seguro e sem medo. Quando eu venço medo, quando eu deposito em Deus a minha confiança, quando eu coloco toda a minha confiança no Senhor, eu vou dormir em paz, porque Deus está no controle de tudo. Então, em paz me deito e logo adormeço, porque só Tu, ó Senhor, me faz viver seguro. Vou correr aqui. Mateus capítulo 14. Quando somos dominados pelo medo, nossa visão da realidade ela é ofuscada. Mateus 14, versículo 22 diz assim: logo em seguida, Jesus insistiu com os seus discípulos que voltassem ao barco e atravessassem até o outro lado do mar, enquanto despedia as multidões. Depois de mandá-las para casa, Jesus subiu sozinho ao monte a fim de orar. Quando anoiteceu, ele ainda estava ali sozinho. Enquanto isso, os discípulos, distante da terra firme, lutavam contra as ondas, pois um vento forte havia se levantado. Por volta das 3 da madrugada, Jesus foi até eles, caminhando sobre as águas. Quando os discípulos viram caminhando sobre as águas, ficaram aterrorizados. É um fantasma! Gritaram, cheios de medo. Imediatamente Jesus lhes disse:
Não tenha medo, coragem, sou eu. O medo nos faz enxergar fantasmas onde não existe. Vou repetir. O medo muitas vezes nos faz enxergar coisas que na realidade não existem. Ele ofusca a visão da nossa realidade. O medo muitas vezes da mulher tem, ou do marido tem, de ser traído, faz com que ela começa, ou ele começa a enxergar coisas surreais, coisas que não fazem parte de uma realidade. O medo nos faz, muitas vezes, causar problemas onde não existe. O medo muitas vezes é um provocador de discussões sem motivo. E quando vai aprofundar na causa, mas por que está discutindo tanto? É por conta de um medo, de uma coisa que é surreal, uma coisa que não aconteceu. Os discípulos, quando eles viram Jesus vindo, o medo ofuscou a visão deles e eles só conseguiam enxergar fantasma. E quantas vezes, queridos, nós, dominados pelo medo, nós começamos a enxergar coisas que não existem. Começamos a distorcer a realidade dos fatos. Começamos a enxergar coisas que não são reais. Por quê? Porque nós somos dominados. Você já parou para pensar que talvez por conta do medo, vou reformular aqui, você já parou para pensar que muitas vezes pelo medo de tentar, você está perdendo muitas oportunidades de realizar? Eu tenho medo até de tentar. Por quê? Porque minha visão é ofuscada, eu não enxergo as coisas como elas deveriam ser. Mas pastor, de novo, como que eu venço o medo? Salmo 34, busquei o Senhor e Ele me respondeu, e de todos os meus temores me livrou. Vou repetir. Busquei o Senhor e Ele me respondeu. Eu invoquei o Senhor e Ele me respondeu. E dos meus medos, dos meus temores, todos Ele me livrou. Então, qual que é o segredo? É invocar o nome do Senhor. Agora eu poderia dizer assim, queridos, que você que está nos assistindo aqui, a pregação seria nesse texto de Josué, capítulo de número 2. Amém. Que quando nós somos dominados pelo medo, Sara, nós perdemos as nossas forças. Você que está aí na sua casa, nos acompanhando, abra a tua Bíblia também em Josué, capítulo de número 2. Preste bem atenção. Josué, capítulo 2, versículo de número 2. A notícia chegou ao rei de Jericó. Alguns israelitas vieram aqui. Vou ler de novo para você entender. Josué, capítulo 2, versículo 2. A notícia chegou ao rei de Jericó. Alguns israelitas vieram aqui esta noite para espionar a terra. Então o rei de Jericó enviou a seguinte ordem a Raabe: traga para fora os homens que entraram em sua casa, pois vieram espionar toda a terra. Raabe havia escondido os 2 homens, mas respondeu: sim, os homens estiveram aqui, mas eu não sabia de onde eram. Foram embora da cidade ao anoitecer, quase na hora de fechar os portões. Não sei para onde foram. Se vocês os perseguirem, é provável que os alcancem. Na verdade, ela havia levado os homens para o terraço e os escondido debaixo dos feixes de linho que tinha posto ali. Os homens do rei procuraram os espiões pelo caminho que ia até a parte rasa do Jordão, onde se podia atravessar. Assim que eles saíram, os portões de Jericó foram fechados. Antes que os espiões fossem dormir, Raabe foi ao terraço falar com eles. Agora preste atenção no que Raabe diz. Sei que o Senhor lhes deu esta terra,
disse ela, estamos todos apavorados por sua causa. Todos os habitantes dessa terra estão desesperados, pois ouvimos que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho para que vocês passassem quando saíram do Egito. E sabemos o que fizeram ao leste do Jordão aos 2 reis amorreus, Og e Seom, cujos povos vocês destruíram completamente. Olha o que diz: não é à toa que estamos dominados pelo medo. Ninguém tem ânimo para lutar depois de ouvir coisas como essas, pois o Senhor seu Deus é Deus supremo em cima do céu e embaixo da terra. Vou ler de novo essa parte. Não é à toa que estamos dominados pelo medo. Ninguém tem ânimo para lutar. Agora vai lá para o versículo, capítulo 6 de Josué, versículo 20. Josué 6, 20. Quando o povo ouviu o som das trombetas, gritou com toda a força. De repente, o muro de Jericó veio abaixo. O povo atacou a cidade, cada um do ponto onde estava, e a tomou com suas espadas. Destruíram completamente tudo o que havia dentro dela, homens e mulheres, jovens e velhos, bois, ovelhas e jumentos. Preste bem atenção. O texto vai falar que o povo de Jericó, eles estavam dominados pelo medo. Estamos dominados pelo medo. Ninguém tem ânimo para lutar. Quando nós somos dominados pelo medo, nós não temos ânimos para lutar. Quando nós somos dominados, quando o medo nos domina, ele consome todas as nossas forças, todas as nossas energias. O medo literalmente nos paralisa, e foi o que aconteceu com os habitantes de Jericó. Raabe, ela vai testificar isso. Olha, todos nós estamos morrendo de medo, nós estamos sem ânimos, nós estamos paralisados, nós estamos anestesiados. Aí a Bíblia vai falar que quando, no capítulo 6, que quando eles, de fato, eles invadem Jericó, eles derrubam as muralhas de Jericó, o povo não luta. Quando você já prestaram atenção nesse texto? Não teve confronto. A Bíblia não vai falar de confronto. Depois, posteriormente, na cidade de Ai, o povo era pequeno, mas lutaram até vencer o exército dos israelitas. Mas esse povo de Jericó, eles estavam tão dominados pelo medo, que quando as muralhas foram derrubadas, eles literalmente se entregaram. Eles não lutaram, eles foram mortos, eles foram devastados, mas eles não lutaram. Por quê? Porque o medo sugou deles toda a coragem, toda a ousadia. Ainda que a cidade estava cerrada, ninguém entrava, ninguém saía, ainda que estava protegida pela muralha, quando eles entraram, o povo estava amedrontados, paralisados. E quando se encontram nessa situação hoje, o medo literalmente o dominou, está paralisado, está sem forças para nada, sem ânimo para nada. Mas por quê? Por conta do medo. E o medo transformou-se em uma fobia, transformou-se em um transtorno, que transformou-se em um pânico. E a pessoa literalmente ela fica paralisada, dominada pelo medo, anestesiada pelo medo, sem coragem de lutar, sem coragem de erguer a voz, sem coragem de levantar a espada. Enquanto o povo pequeno de Ai foi para cima deles posteriormente, o povo de Jericó, paralisados, foram vencidos. O medo ele neutraliza nossas forças. O medo ele nos cega. O medo tira a nossa esperança. O medo paralisa a nossa audição, neutraliza a nossa fé, consome nossos pensamentos, nos desestabiliza emocionalmente, destrói a nossa expectativa, aborta os nossos sonhos e corrói a nossa coragem.
nós somos dominados pelo medo. Muitas vezes planejamos, não, eu vou enfrentar isso, mas o medo nos domina, o medo nos paralisa. Nós até temos um respingo de força para chegar, peraí, eu planejei, eu vou confrontar essa situação, mas quando você se depara de frente à situação, você é literalmente dominado pelo medo. E muitos filhos de Deus, homens de fé, homens que caminham com Cristo, estão paralisados por conta de um medo, por conta de um trauma. Pastor, o que eu faço? 1 João 4,18 vai falar assim, olha, primeira carta de João, capítulo 4, versículo 18: no amor não há medo, antes do perfeito amor lança fora todo o medo, porque o medo envolve castigo, e quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. Quando ou como eu venço o medo? Quando eu me conecto com Jesus. O perfeito amor. O perfeito amor, ele lança fora todo o medo. Não são alguns medos. Todo o medo. Diga assim: o perfeito amor, Jesus Cristo, ele lança fora todo o medo. É quando nós estamos envolvidos nesse perfeito amor. Esse texto inicial que nós lemos em Provérbios 29, nós lemos só a parte A, e na parte 25 diz assim, Provérbios 29, 25 diz: o medo humano sempre arma cilada, mas no final diz: mas quem confia no Senhor vive em segurança. O medo humano arma muitas ciladas, mas quem confia no Senhor vive em segurança. O segredo está em confiar no Senhor. Eu quero falar aqui o que você precisa está em confiar no Senhor. Muitas vezes você tem tomado muitas medidas para neutralizar o medo, para mudar algumas coisas na sua vida, mas que estão fora da realidade de Cristo. E só a confiança em Cristo que nos leva à segurança. Só Jesus, só esse perfeito amor expresso, tipificado na pessoa do Senhor Jesus, ou Cristo, ele lança fora todo o medo. Se você está dominado pelo medo, você precisa de Jesus. Se você está dominado pelo medo, você precisa conhecer o Cristo, o Filho de Deus vivo, o perfeito amor que lança fora todo o medo. Porque você, o projeto de Deus para a sua vida é que você não seja dominado pelo medo, mas que você seja feliz. É para que você viva uma vida, mas uma vida abundante. Essa é a vida que Cristo estabeleceu para nós. Não uma vida de medo que nos tranca em lugares obscuros, que nos faz esconder em cavernas, que nos faz esconder em fortalezas, não. Vem para fora e viva a vida de Cristo. Uma vida que até temos medo, mas um medo equilibrado, que nos leva à segurança. E não um medo em desequilíbrio, que nos leva à insegurança, que muitas vezes até questionar a existência, o senhorio e o poder de Jesus. Vamos ficar de pé, queridos, em nome de Jesus. Quantos entenderam? Levante suas mãos. Quantos estão dispostos
dispostos a lançar fora todo o medo. É você que tem que avaliar, não sou eu que tenho que dizer qual é o medo que está te dominando ou te paralisando. Você que tem que avaliar isso. Olha, eu estou com medo de entrar mais uma vez no relacionamento. Olha, eu estou com medo de um trabalho. Eu estou com medo de assumir um posicionamento. Eu estou com medo de confrontar uma situação. Você que tem que saber. Mas eu gostaria muito que você entrasse nesse perfeito amor e lançasse fora todo esse medo, para que você pudesse caminhar, sair daqui cheio de coragem, cheio de ousadia, confiando no Senhor. Confiando no Senhor. Então qual que é o segredo de tudo isso? É você pegar tudo que você tem e entregar ao Senhor. É você pegar literalmente o seu coração e entregar a esse Senhor. Olha, tudo, o meu coração, ele te pertence. Você pode fazer isso de forma profética? Pegar e entregar ao Senhor? Você pode fazer isso de forma profética? Como, pastor? Eu vou te ensinar. Pegou, entregou. Você pode fazer isso de forma profética? Senhor, mas fala você para Deus. Não precisa falar assim: Senhor, o meu coração te pertence. Vamos declarar isso: meu coração te pertence. Meu coração te pertence. Declara isso. Só a igreja declara isso. Erga a sua voz e declare, faça dessa expressão uma confissão de fé. Mais uma vez. Meu coração te pertence. Mais uma vez, meu coração. Meu coração te pertence. Tudo. Meu mais uma vez, pois tudo que eu sou, mais uma